eu acho muito importante que aqui a gente bata na tecla que os pais não podem ficar reféns do comportamento interferente. A gente tem que criar, mas não existe essa necessidade de ficar refém. Então, assim, de alguma maneira, a gente precisa criar estratégias para evitar, mas eu não devo ceder, porque isso não vai terminar sozinho. E não é terapêutico, né? E quando a gente vai falar com a criança, a gente tem que entender que para eu estabelecer uma linha de comunicação com a criança, eu tenho que primeiro entrar no nível dela. Isso é, eu tenho que me agachar. Eu tenho que tentar buscar o olho a olho. Se ela não está conseguindo olhar para mim, eu tento ajudar com o dedinho para que ela, eu estou conversando contigo, presta atenção. E eu não posso explicar muito. Eu não posso fazer um rodeio. Olha, meu filho, pensa bem, esse comportamento não é legal. Não, nós temos que ser muito proativos. Não, tu não pode fazer isso. Eu sei, tu ficou bravo, eu te entendo, mas tu não pode. Não prometer coisas a longo prazo, né, Renato? Às vezes a gente vê os pais prometerem coisa, um presente que vai ganhar no Natal, ou alguma viagem que a criança vai fazer. Quer dizer, isso nesses momentos raramente funciona. Então, não tentar negociar com a criança, principalmente a longo prazo, e não tentar prometer coisas a longo prazo. A outra estratégia que algumas situações podem ser necessárias utilizar alguma medicação, né? Não é, via de regra, a primeira escolha, porque um determinado tipo de comportamento interferente, ele é muito pontual, ele é muito, não é sistemático, não é várias vezes ao dia, não é todos os dias, não é várias vezes na semana, a ponto de eu ter que precisar usar uma medicação para controlar uma crise de agressividade. Sempre que possível, eu tenho que entender qual foi o gatilho, como disse a nossa colega a doutora Michele, né? A maioria dos pais percebe assim, olha, doutor, do nada ele fez isso. A gente entende o que os pais querem dizer do nada, que eles não conseguem reconhecer, mas alguma coisa fez. Nós é que não somos capazes de reconhecer o que é. E se a gente conseguir reconhecer, a gente saber trabalhar em cima desse fator e deixar a medicação para situações mais crônicas, eu diria assim, mais sistemáticas de desregulação. E sempre entender que a medicação é auxiliar da intervenção comportamental. Ela nunca vai ser o centro e a única ação que a gente deve tomar. Porque não raro a gente vê situações de crianças que foi necessário usar uma medicação, e cada vez que acontece uma crise, às vezes acabam aumentando a dose da medicação porque parece que não está mais fazendo efeito, quando na realidade o fator gatilho persiste. E esse é o importante, essa é a famosa falta de comunicação, né? Então parece que piorou, medica. Quando ele esqueceu de ver o que falou, qual foi a causa daquilo, então a gente fica só tapando o sol com a peneira, né? Dentro das estratégias que a gente chama funcionais, né, para algumas crianças, em algumas situações, a gente pode pensar em utilizar essas estratégias que a gente está colocando aqui. Vamos começar pelo uso de abafadores de som. É comum hoje a gente ver crianças na rua e a gente já perceber que eles estão usando um fone. E esse fone, não necessariamente ele é um fone que tem música ali dentro, né, que a gente vê em muitos adolescentes, né? Até adultos caminhando na rua com fone escutando música. Aqui é um uso de um fone que tem a função de abafar o som. Então, situações que a gente percebe que a criança tem uma desregulação por uma questão sensorial, de sensibilidade aos sons ambientes, a barulhos de moto, barulhos de serra, enfim, de situações que estão na rua que a gente não consegue controlar, a gente propor para a criança usar o abafador. Às vezes eles têm resistência, mas quando eles percebem que botaram o abafador e ufa, isso me aliviou, eles buscam o abafador de som. Você tem que ser treinada, porque o abafador também tem a questão sensorial do toque, né? Então a criança tem que entender que vai ter um desconforto inicial, mas que vai trazer um benefício maior. Então essa é exatamente o controle dos interferentes, né? Algumas crianças às vezes usam o abafador e se atrapalham pela pressão que faz no ouvido. E por isso que é importante a individualização de cada criança. Exatamente, não tem como a gente usar essa técnica de abafador de som para todos, porque para alguns isso não é necessário, ela não tem
essa sensibilidade, esse transtorno sensorial, que é muito comum, essa questão auditiva, né? Mas sempre pensar que, às vezes, a gente pode buscar uma outra forma de estímulo sensorial, né, que são os brinquedos sensoriais. Então, as chamadas massas táteis ou os mordedores. Então, quando a criança se desregula, a gente pode descobrir que ao ela botar algo na boca e morder um mordedor, aquilo alivia o comportamento interferente. E ela naturalmente busca objetos de casa para botar na boca. Então, isso é um indicativo, né, de que ela está buscando uma regulação por usar algo na boca e morder. E lembrando que crianças maiores e adolescentes têm aqueles widgets, né, que são aquelas pecinhas de apertar, de esmagar, que também regulam eles, né? Então, mesmo os brinquedos sensoriais são tipos de caridade. Tem gente que está mais na fase oral, e aí as questões orais, mordedores, e adolescente gosta muito daquelas questões que ficam mexendo na mão, que na realidade nada mais é, né, do que ele está fazendo uma estereotipia controlada, ele está ajudando aquilo para se organizar. Assim como os espaços sensoriais, que está sendo mais usados agora em escolas. Escolas que têm digamos, uma política de inclusão boa, né? Eu visitei uma escola no ano passado que tem um espaço sensorial que exatamente é um espaço acolchoado, é um espaço que tem um bom isolamento acústico e que as crianças são treinadas. Preparação de cores. Exatamente, cores especiais. E eles percebem que ao levar a criança para aquele ambiente, ela se acalma. E casualmente essa menina que eu acompanho, a família, as professoras começaram a trabalhar com ela dentro da sala de aula e ela naturalmente busca a sala sensorial quando ela está começando a se desregular. Então ela já descobriu que lá é um local que ela pode se acalmar. Para algumas crianças, formas geométricas, né, que chama muito atenção. Uhum. E interessante que às vezes a gente fica pensando, mas então precisa de um investimento grande, salas sensoriais. A gente teve um exemplo de uma escola pública do interior, que foi bem legal, que é uma menina que se desregulava quando a sala ficava muito longa a aula, e a monitora organizou no fundo da sala um cantinho que tinha um tatamezinho de EVA e uma bola dessas de pilates. Então, quando a criança começava a se desregular, ela ia lá pro fundinho da sala e aquilo ali ajudava a se organizar. Então, porque às vezes são soluções simples e de custo baixo que pode ser aplicado em qualquer colégio que tenha interesse em fazer a inclusão, que é outro problema, que vocês até podem colocar no chat depois aí, quais são as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia com as crianças de vocês. Então, o segredo seria o ambiente acolhedor. Acho que sim. Uma outra estratégia que vocês estão vendo aqui no slide, que são as roupas com compressão leve ou moderada, né, ou chamados cobertores com peso. Essa estratégia, de novo, não serve para todo mundo. A gente normalmente reconhece isso quando os pais relatam que a criança se desorganizou, o pai ou a mãe nos dizem, olha, eu pego ela no colo e aperto ela com força e ela se acalma. Então, os pais já estão percebendo que essa compressão que eles mesmos fazem com a criança, ela volta a regular. Então, a gente pode utilizar essas roupas, esses cobertores pesados, e utilizar essa estratégia como regulação, e a própria criança pode buscar isso, né? De novo, é só lembrar que muitas pessoas adoram dormir com cobertores pesados porque se sentem seguras. Exatamente. Se sente abraçado, né? Exatamente. Dentro das estratégias, né, nós vamos falar um pouquinho sobre as estratégias cognitivas, né? As estratégias que a gente utiliza a capacidade de aprender da criança para ela poder se regular. Aqui a primeira estratégia são chamados os cartões de enfrentamento. Essa é uma estratégia que os terapeutas ocupacionais, os psicólogos que trabalham com terapias comportamentais, utilizam com frequência, principalmente para crianças maiores, né, já em fase escolar. E muitos pais vão se perguntando o que são esses cartões de enfrentamento. Tu estabelece com a criança que quando ela tem um comportamento adequado, bem desenvolvido para o ambiente e tudo, tu dá um cartão verde para ela, dizendo aqui, ó, teu comportamento está exatamente como eu te mostrei e tu tens um cartão verde hoje. Quando ele começa a ter pequenos sinais de desregulação, a gente mostra o cartão amarelo, né? Onde ela já se deu conta de que aquele cartão está dizendo para ela, ó, tu está saindo do que é o esperado ou alguma coisa está acontecendo. E quando o comportamento fica muito inadequado, ela tem um cartão vermelho. E isso vai
dentro da combinação prévia, quando ela tem esse comportamento vermelho, ela acaba tendo algum tipo de penalidade, algum tipo de prejuízo pré-combinado que ela vai deixar de ter. Guardadas as proporções, não é tão diferente da estratégia que a gente sempre usou das crianças que tinham escapes de xixi à noite, de botar a nuvenzinha ou o solzinho para elas mesmas comunicarem e aumentar a autoestima. Então, elas, às vezes, muitas crianças vendo o calendário com muitos solzinhos, nenhuma nuvenzinha, se dão conta que elas são capazes de passar a noite seca. Aqui no exemplo, né, que nós botamos no slide, tinha frases de impacto. Também a gente pode usar cartões, né, em vez do símbolo vermelho, amarelo e verde, também de frases de impacto para a criança, onde ela vai utilizar aquelas frases como forma de buscar externamente algo que acalme ela. Eu gosto mais dessa, exatamente o que o doutor Ricardo falou, exatamente assim. A nossa função é aumentar a autonomia, a autoestima da criança. Então, lembrar que muitas das vezes o verde, ou essas frases de impacto, o reforço positivo, isso ajuda a criança a se sentir mais competente, isso também acalma a criança. Mais que o vermelho, que eventualmente precisa, porque tem que conter a criança para não trazer risco para ela ou para outra pessoa, mas eu sou muito mais simpatizante dos verdes no sentido de, tu tá competente, tu já tá conseguindo vencer essa tarefa. Isso é super importante para a criança. E, de novo, criando um repertório de comunicação de uma estrada de 2 vias. Comunicação. A próxima estratégia que a gente colocou aqui foram técnicas de reestruturação com medidas de antecipação, que foi o que a gente já conversou nos slides anteriores, né? A gente trabalhar com a previsibilidade e com a antecipação do que vai acontecer, né? Então, a gente mostrar para a criança que aquele comportamento, que ela vai para o quarto, que ela vai para o local lá da sala de descanso dela, e ela vai se reorganizar para voltar para o ambiente social. As fichas de sentimento ou diário emocional. Essas fichas de sentimentos são exatamente quando os pais percebem que a criança está brava, eu vou usar uma figurinha para ela mostrando como ela está. Que ela está brava, ela está triste, eu vou mostrar a carinha de triste, eu vou mostrar uma carinha de alegre, eu vou mostrar uma cara de que ela está com irritação, enfim, eu tenho que estabelecer algumas cartelas de sentimentos e que eu vou usar com frequência para a criança, que ela vai se reconhecer e muitas vezes ela naturalmente vai pegar a figurinha de braba e vai mostrar para a mãe, que é o jeito que ela tem de mostrar que ela está com um sentimento desse, que ela está muito brava. Na verdade, cada família tem que criar os seus códigos com a sua criança. Porque às vezes tem crianças que não conseguem expressar esse tipo de sentimento, trabeza, emoção, tem aquela questão da empatia, né? Então, não é, digamos assim, para toda criança isso, mas as crianças que a gente vê que aumenta esses comportamentos, né, que começa a trazer muita irritabilidade, muita agressividade, como ela está tentando expressar algum tipo de sensação, seja boa, seja ruim, a gente pode ficar garimpando para ver se consegue uma tradução para isso. Esse planejamento antecipado para lidar com mudanças, de novo, seria algo que eu vou mostrar para a criança que vai acontecer aquilo e eu já estou dizendo para ela, eu sei que quando acontece isso, tu não gosta. Eu sei que tu fica chateado, mas vai acontecer e eu vou estar do teu lado. De que jeito tu quer que eu te ajude? Vou mostrar para ela que existe uma estratégia nessa hora. Se tu usar o abafador de som nessa hora, tu vai conseguir suportar? Sim, então usa o abafador. Tu quer fazer o que para poder suportar essa situação que vai acontecer? Então, eu estou planejando com ela algo e já estou mostrando quais os caminhos que ela pode utilizar. Então, de novo, eu estou usando a capacidade de aprendizado que a criança tem. E eu acho uma coisa importante que a gente está falando assim, de uma série de questões, parece que os pais têm de saber tudo isso. Não, os pais vão aprender junto com a criança e com os terapeutas. E aí a importância que a gente vê de a família estar sempre juntinha com as terapias. Isso é uma coisa que a gente vê muitas vezes. Mas a criança vai fazer a terapia lá e a família não sabe nem o que foi feito dentro lá da terapia. Ficou lá uma hora na TO, ficou uma hora lá na psicóloga. Tá, mas o que trataram lá? Não sei, ficou lá na salinha, não sei. Então isso é super importante porque a gente perde às vezes a oportunidade de aprendizado, porque se a criança teve uma hora de terapia e que foram ensinadas algumas técnicas, como essas que o Dr. Renato e o Dr. Ricardo estão descrevendo, e a família não sabe o que está acontecendo, chega em casa e faz tudo diferente.
Então, aprenda. Isso aí não é uma confusão na cabeça da criança, então é fundamental que os pais sejam agentes também de transformação dessas terapias. Ou seja, participem junto com os terapeutas e repliquem isso em casa. Isso é um avanço gigantesco na terapia dessas crianças e é importante essa comunicação. De novo, tudo acaba em comunicação, né? As terapeutas com a família. Eu acho que essa construção das estratégias individuais é muito importante que seja feito nesse triângulo, criança, família e os terapeutas. Isso que acontece em casa, na escola, tem que ir para dentro das clínicas e ser trabalhado de uma maneira que fique bem para todos. Dentro das estratégias comportamentais, tu vê que nós saímos antes das estratégias cognitivas, agora as outras comportamentais, de novo entra a chamada técnica do semáforo, que são os cartões verde, amarelo e vermelho, que é a criança que tem dificuldade de aprender o comportamento, eu vou usar esse sinal verde, amarelo e vermelho, e ela vai entender exatamente através da coisa visual o quanto nós não estamos gostando daquele comportamento dela. Nós vamos também fazer o que a gente chama de técnica de reforço positivo. Interromper uma coisa importante. Sim, aqui não esteja gostando do comportamento. Esse comportamento não está trazendo benefício para a criança, porque a gente não está aqui para julgar se a gente gostou ou não gostou do comportamento. A gente está aqui para ver se esse comportamento está sendo adequado para essa criança, beleza. Mas se não, e a gente lembra também que crianças com cognição um pouquinho mais preservadas, geralmente não tem que ter essa coisa tão intensa, né? Então, de novo, a questão de que cada criança tem uma maneira de manejo. Mas é importante que tenha ali na segunda linhazinha, que é o que eu mais gosto, que é o reforço positivo, que eu sou fã do reforço positivo nesse sentido. Mas entender que para algumas crianças a gente tem que dar uma travada, porque não é que a gente não gostou, aquilo está trazendo prejuízo para elas. Já que tu gosta do reforço positivo, dá um exemplo, então. Eu sou muito tímido para fazer reforço positivo, mas imagina assim, aquela criança tem um desafio para fazer, né? Seja, por exemplo, largar as fraldas, né? Então a criança vai largar as fraldas. Se a criança fez xixi e não controlou, não existe crítica. No que a criança conseguiu atingir uma noite, 2 noites, 3 noites, com a folga, o solzinho, a chuvinha, então conseguiu 3 noites secas, a gente reforça. Então a gente reforça a parte positiva, elogia, e não traz tanto a crítica, porque isso vai aumentando exatamente a autoestima da criança. Tem fases da vida que isso é mais importante, não se encaixa às vezes na questão do adolescente. Então, por isso que a arte de tratar um paciente exige uma equipe multidisciplinar e uma adaptação a cada fase da vida da criança. Eu acho sensacional isso aí. Principalmente quando a criança alcançou um objetivo, aquilo tem que ser ressaltado. Aquilo é uma grande vitória da criança, da família e dos seus terapeutas. E comemorado. O reforço positivo é uma estratégia da gente faz, inclusive, com vocês, pais, né? A gente também reconhece quando vocês aprenderam um manejo e vocês fazem daquele jeito e a gente mostra a vocês, olha, que bom que vocês conseguiram fazer desta forma, que bom que vocês fizeram e foi uma coisa original de vocês, que vocês criaram. Então, a gente também se dá conta que as soluções, as respostas estão muitas vezes dentro da gente. E se a criança consegue fazer algo que nós treinamos, que a gente trabalhou com ela e ela faz de forma espontânea, nesse momento é importante eu dizer para ela, fulano, eu vi que tu fizesse dessa forma, parabéns, tu conseguiu. Então, é a gente trabalhar em cima do quanto foi bom ela ter conseguido e aquilo veio ao natural dela, né? E eu quero trazer aqui uma questão mais filosófica, que às vezes eu fico um pouco pena dos pais, porque o tratamento da criança do transtorno de espectro autista é um tratamento longo, desgastante, às vezes frustrante, e muitas vezes eu vejo os pais às vezes se sentindo culpados, como se fosse responsabilidade deles que a criança evolua. E eventualmente cada criança vai ter uma velocidade de evolução no seu tratamento, na aquisição de novas habilidades. Então, se a gente pudesse dar um reforço positivo para os pais, ou dar um conselho assim, tirem a culpa da cartola, porque a culpa não traz benefício para ninguém, só aumenta o estresse e o desgaste de vocês. Ninguém faz as coisas de propósito, ninguém escolheu ter transtorno de espectro autista de propósito. Então, não existe culpa no mercado. O que existe é uma luta, às vezes, muito grande, e que vão trazer frustrações, vão trazer desgaste. Então, aproveitem as pequenas vitórias, porque elas são sensacionais para a criança e aprendam a se... Por isso que eu falei, a família também tem que festejar. Aprendam também a se festejar, ou seja, a poder elogiar a si próprios, porque é um trabalho gigantesco e os pais são fundamentais para essa criança.
Deixa eu trazer um pouco do pessoal do chat aqui. Perdão. Já ia trazer um exemplo prático mesmo, mas vamos ouvir os pais. A Sinara fez um comentário, né, que uma forma efetiva que encontramos de trabalhar a previsibilidade e mudanças na rotina é com histórias sociais, que dessa forma a gente vai modelando o comportamento interferente e informando a criança do que vai acontecer. Ok, obrigado, Sinara. É isso aí, Sinara, eu concordo plenamente. Acho uma ótima estratégia. A outra, a Rafaela faz uma pergunta aqui. E quando as crianças são de nível 2 de suporte ou nível 3 e elas são não verbais, como utilizamos essas estratégias? Levando em consideração que possuem menos compreensão e parte cognitiva extremamente cognitiva. Bom, exatamente, esse é o grande desafio para qualquer terapia ou qualquer terapeuta de ajudar os pais com uma criança que é não verbal. O que quer dizer não verbal? Ou ela não fala absolutamente nada, ou ela tem uma fala que são palavras soltas, são pequenas frases, mas ela não utiliza essas frases, as palavras, com a intenção de ter um diálogo, uma conversa, né? Então ela é considerada como não verbal. Como a gente sabe que ao longo da história natural de uma criança do espectro autista, a gente sabe que em torno de 20% a 30% das crianças ultrapassam a idade de 5, 6 anos e não conseguem desenvolver esta fala funcional. Bom, a doutora, só lembrando que a doutora Michele tem uma complementação depois ali. Tá, ok. Não, tranquilo. Eu já passo a palavra para a Michele. Então, assim, quando a criança ela é não verbal, eu tenho que primeiro entender, assim, que do ponto de vista comunicativo, o quanto ela consegue compreender o que eu digo para ela. Como que é o jeito que eu chego nela para ela entender. Porque se eu tenho dificuldade, inclusive, de perceber que ela tem capacidade de compreender muito baixa daquilo que qualquer adulto vai falar com ela, eu tenho que usar muito mais estratégia comportamental. Não pode ser uma estratégia que seja falada ou treinada. Que seja cognição. Exatamente, né? Pode falar aí, Michele, vamos ver qual é a tua contribuição para nós. Não, gostaria de até ouvir a opinião de vocês, que muitas vezes eu vejo que algumas famílias, elas meio que se acostumam, às vezes, com aqueles comportamentos interferentes e não conseguem ver a gravidade da situação como se fosse uma resiliência, às vezes, em casos, principalmente de casos de autismo de nível mais grave, né? E, às vezes, a gente chega para a família e conversa com eles, olha, mas a situação não tá boa, né? A criança tá muito agitado, ele tá agressivo, e a gente vê que às vezes a família leva um susto, né? Assim, puxa, não tinha me dado conta de que tá acontecendo isso, porque eu acho que aquilo acaba sendo tão frequente que entra dentro de uma rotina. Então, só para chamar um pouquinho a atenção disso, que às vezes pode não ser assim tão intenso ou tão grave, mas que são comportamentos que ocorrem com rotina e que a gente tem como oferecer, né, tratamentos e terapias para melhorar isso. Eu acho perfeito, Michele. Eu também ia colocar exatamente isso. Com muita frequência a gente vê famílias que interferem muito na sua rotina porque não conseguem dizer não para as crianças. E aquilo acaba atrapalhando a própria qualidade de vida da família toda, principalmente que interfere com o horário do sono, com a alimentação, com o uso do celular e outras mídias, né, tablet, computador, e acaba a família não sabendo como lidar e acaba cedendo, e cada vez que a criança ouve um não, aquilo desencadeia um comportamento interferente. E para evitar isso, a família acaba cedendo, né? Então, muitas vezes a gente tem que criar uma estratégia geral da família. Uma das coisas que a gente diz é que as famílias elas têm que agir como um time. Então, assim, muitas vezes o pai e a mãe querendo ajudar, mas cada um está fazendo uma estratégia individual. Então, os pais eles têm que agir e contar com a cooperação dos avós, que não desautorizem, por exemplo. Todo mundo tem que falar uma voz só.
e estendendo, que eu acho que super importante, os pais, familiares e terapeutas, porque é exatamente o que a gente observa, né? Então, a terapia trabalhou uma técnica X, a família, sem saber dessa técnica X, em cada tratou totalmente diferente. Então, o time estende para todo mundo, toda a rede de apoio, pais, avós, colégio, monitor do colégio, terapeutas, porque aí sim nós estamos formando um time, que eu acho que é importantíssimo, né, para mostrar que essa criança está bem segura e está tendo um tratamento adequado. Eu acho que essa colocação da Michelle me fez pensar, né, que inevitavelmente um pai e uma mãe vão se adaptar às características da criança. Eles vão, naturalmente, sem se dar conta, eles vão se adaptando às limitações que a criança tem. E aí eles acabam não conseguindo perceber que aquele comportamento está sendo retroalimentado. Então, o olhar do terapeuta, o olhar para a situação toda, ajuda a gente mostrar isso para os pais. De que esse comportamento da criança, eles estão se adaptando. E eles não se deram conta que eles poderiam fazer diferente. Então, por isso que as técnicas de conversa com os terapeutas e as reuniões de equipe, às vezes multidisciplinar, é possível a gente perceber isso, né? Então, acho que é bem interessante isso que tu trouxesse. Vamos ver aqui, tem uma outra pergunta no chat aqui da Tassiane. Hoje, uma mãe me perguntou se a criança pode vir a ter episódio febril devido a uma sobrecarga sensorial. O filho dela é nível 3 de suporte, não verbal, e ele tem tido febre com frequência, principalmente na escola. Vai ao médico e nada é diagnosticado. Ele está bem de saúde geral, por isso a mãe teve essa dúvida e ela está trazendo, porque talvez a Tassiane também gostaria de saber isso. Vamos lá. Não, na mesa aí. Não, eu acho ótimo que ela tenha trazido, sim, é possível. A gente já viu alguns casos e está descrito na literatura, é plenamente possível. É claro que como a febre, ela é um sinal de alerta, Sinal de estresse. Um sinal de estresse, vai sempre ser um diagnóstico que a gente chama de exclusão. Então a gente tem que descartar outras possibilidades, mas aqui a colega já colocou, né, que foi no médico e já foi descartado, quando já foi descartado através de clínica e eventualmente algum exame subsidiário, sim, é possível que um transtorno sensorial traga tamanho desconforto que a manifestação seja febre. E nós não precisamos ir muito longe, né? Quantas vezes você ouviu falar que quando o pai e a mãe viajam, a criança tem febre? Né? O pai e a mãe chegaram da viagem, parou a febre na hora. Ou seja, o organismo ele não é só, né, orgânico ou emocional, né? Isso funciona tudo juntinho. Então, febres que já ditas nos pediatras antigos, febres emocionais, existem. E se a mãe, como citou aí, percebe que é só no colégio, o que tem que se pensar? Gatilho. O que está acontecendo no colégio que, de certa maneira, está desorganizando essa criança e que o sintoma não é agressividade, o sintoma não é agitação, é febre. Então, por isso, a leitura nossa é importante. Atrás de, às vezes, uma coisa que, mas não pode ser febre. Pode. E aí nós temos que investigar o quê? O que está causando isso e não faz preconizar só um antitérmico. Eu acho que a gente poder voltar, por exemplo, nos slides lá do início, qual a função desses comportamentos interferentes? Comunicação. Exatamente. Então, assim, a criança está tendo esse sintoma e pode ser por sobrecarga sensorial e pode... a função é essa, ela está nos dizendo, tem alguma coisa no ambiente escolar que eu estou sofrendo demais. É só a gente pensar assim, quando tu tem uma crise de angústia, quem de nós não teve um dia uma angústia que te invadiu por uma situação de... E tu fica o quê? Taquicárdico, tu fica com sudorese, né? Dor de cabeça e exatamente a febre. A gente pode já ser viu sinal. Uma extensa lista, é muito comum diarreia, vômitos, engasgos, dores no corpo, dor na barriga, é muito comum nessas situações.